Olá, meus irmãos. Nesse ano que vamos comemorar 75 anos do Grande Oriente de Santa Catarina, com o tema Aquele que nos trouxeram até aqui, nós vamos fazer uma série de bate-papos no GOSCcast, para que numa conversa tranquila e rápida, a gente consiga levantar um pouco mais da história do nosso Grande Oriente de Santa Catarina. Sereníssimo, hoje temos aqui um convidado muito famoso e muito importante, né? Nascido em 12 de outubro de 1931, em Florianópolis. O nosso entrevistado de hoje foi grão-mestre do GOSC por 2 mandatos, de 1969 a 1973 e de 1978 a 1981. Farmacêutico e bioquímico, ele foi iniciado no dia 23 de julho de 1958, na loja Campos Lobo, da capital. Foi venerável dessa e de outras lojas, e membro fundador também de várias outras oficinas. Durante os seus 65 anos de vida maçônica, ocupou vários cargos de destaque. Entre eles, foi o presidente do ilustre Conselho Estadual e da poderosa Assembleia Maçônica. Foi também presidente do Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira, a atual COMAB. Hoje nós temos o prazer imenso de receber um dos maçons mais conhecidos do nosso estado. Seja bem-vindo, irmão Miguel Cristaques. Muito obrigado. Irmão Miguel. Sim. Na sua primeira gestão, antes do GOSC ainda, no tempo em que a potência era vinculada ao Grande Oriente do Brasil, ou seja, antes da cisão. Sim. O irmão realizou muitas ações naquela época. E a gente quer trazer um pouco daquela época para a nossa conversa de hoje. Como o Avelino já disse, o senhor é um dos maçons mais conhecidos do estado, tem maior idade, ainda ativo, frequentando loja, participando dos eventos. E nesse percurso deve ter tido muitos desafios. Sim, sim. Quais foram os desafios no início da sua carreira maçônica? No tempo de aprendiz, companheiro? Eu fui iniciado, nós tínhamos 7 ou 8 lojas funcionando. Por incrível que pareça, a primeira loja que eu alcancei, já estava funcionando quando assumi, em 1902, foi a loja lá do extremo, como é Canoinhas, depois de Canoinhas Pensador. Não, bem na divisa com o Paraná, Porto União, a União Segunda. E vocês não imaginam para se chegar a Porto União. Nós tínhamos que não tinha estrada para Santa Catarina a Porto União, porque lá é abaixo do nível do mar. Nós tínhamos que ir a Curitiba e ia por cima. Quando as marés estavam baixas aqui, nós tínhamos a entrada mais ou menos franqueada. Você não tinha que esperar o volume de aumento das marés e baixas marés aqui no litoral, que dava quase 1.000 quilômetros até lá, mas tinha essa influência, sabe? E era uma viagem que não existia estrada de rodagem naquela época, assim confortável, né? Nós tínhamos que fazer 2 turnos. Primeiro nós saímos daqui, dormimos durante onde fosse possível chegar, né? Quando chovia estava interditado, não tínhamos, porque as rodovias de maior trânsito, que é ocupada pelas empresas que trabalhavam muito com transporte e disponibilidade de produto que eles produziam, né? Obstruíam muito as poucas estradas que nós tínhamos. Às vezes tinha uma falência geral, às vezes para você ir a Porto União, você ficava um dia no Paraná, de Curitiba descia quando a maré estava baixa para entrar em Porto União, porque Porto União é abaixo do nível do mar e tem influência, sabe? Agora, a minha dificuldade naquela época era para acompanhar a necessidade das lojas. Eu, quando peguei a maçonaria, fiz logo de princípio uma cisão, porque nós, tudo que produzíamos, tínhamos que mandar para o Rio. Naquela época era a sede do GOB, né? Do Rio, nós tínhamos que ter um representante como deputado federal. Mas qual das lojas podia se reunia todo mês, propositalmente, né? Então nos dificultava permanecer com
o que havia, o que estava ocorrendo na época com o GOB, né? Aí eu, Mótula, que era o grão-mestre do Rio Grande do Sul, o Enoque, que era do Paraná, e o Danilo Fernandes, que era do Rio de São Paulo, nos reunimos e fizemos assim uma cisão, né? E essa cisão foi democrática. Nós abrimos para as lojas, deixamos todos os livros, não impusemos nada, e felizmente eu fiquei com todas, mas de todas eu voltei a cada uma delas e proporcionei quem gostaria de ficar no GOB, quem gostaria de ficar conosco no GOSC. Praticamente todos queriam ficar comigo, assim com o Grande Oriente. Eu digo, não, mas não vamos atingir, porque a maçonaria ela é universal, ela tem as suas razões de existir e tal, e nós não podemos ter dissidências, questionamentos internos políticos, assim, administrativos dentro das obediências. Então eu disse, não, vamos fazer uma união. As lojas que quiserem ficar com o GOB, se forem numerosas, nós dividimos em duas e com o GOSC o mesmo. E deu certo, sabe? Mantivemos um relacionamento muito bom, porque tudo que nós tínhamos de economia, inclusive os patrimônios, era vinculado ao GOB, sabe? Nós perdíamos o poder e poucos patrimônios nós tínhamos, a ordem de trabalho que tinha patrimônio, e as outras lojas, não sei se tinham, talvez a de Lages eles tinham, porque Lages teve 2 lojas antes de nós irmos para lá, mas era patrimônio ainda que discutia-se no momento, né? E a família, né? O maior preocupação minha é lidar com a igreja. E o meu primeiro ato, quando assumi o grão-mestrado, o arcebispo de Florianópolis, Dom Joaquim, tinha sido iniciado na cidade de Porto, em Portugal, quando era civil ainda. E ele nunca participou da maçonaria, mas sempre ia aos nossos jantares. Ele, em templo, nunca foi, mandava um representante. E existia um intercâmbio muito bom, porque a família, as mulheres, quando surgiu a maçonaria, ficaram horrorizadas, né? Porque repercussão. E nós fomos, então, fazendo reuniões, porque elas queriam participar, queriam criar lojas femininas, eu não deixei criar nenhuma, surgiram uma ou outra clandestina, mas o Paraná tinha muitas lojas femininas mistas, né? Mas isso conseguimos debelar, e aqui em Santa Catarina surgiram depois que eu saí uma ou outra, mas não tiveram sobrevivência muito longa. E hoje estamos bem sucedidos no conceito nacional da instituição. O Brasil inteiro nos respeita bastante, sabe, não é? Criei lojas, criamos grandes orientes, que nós éramos poucos, as distâncias, não tínhamos estrada de ferro, não tínhamos estrada de rodagem, se bem que naquela época existia mais estrada de ferro. Porto União já existia, você ia até São Bento, para lá tinha tudo estrada de ferro, sabe, não é? Mas para você fazer estrada de ferro, eu estava em Porto União, ia a Porto União, eu ia ali, era perto depois de Joinville, ali para cima da serra, tinha que voltar para o litoral para pegar umas ferrovias do porto, que abastecia o porto de São Francisco, para poder subir outra vez. Então, a viagem dessa, para fazer uma visitação, era 2 dias, sabe, né? E dificuldade, né? Frio, trânsito, não tinha hotelaria, domingo não abria nada, porque eles faziam retificação nas linhas elétricas, né? Não tinha posto de gasolina, o Brasil, Santa Catarina, 60, 70 anos atrás, tínhamos muita dificuldade. Ninguém queria guardar gasolina em casa, todo mundo tinha medo que era explosivo e tal. Então tinha que fazer no corredor da entrada ou na chácara deles, botar 2 camburões de gasolina. E também o consumo era muito grande, porque as estradas eram ruins. Eu tinha rural 4x4, aquilo era um consumo assim. E para ir a Lages tinha que abastecer 2 vezes, né? Levar o posto amarrado atrás? Isso. Mas se superou tudo isso com bastante galhardia, né? Orgulho e satisfação, para ver a grandiosidade que nós temos hoje, né? O conforto, a projeção, a participação dos irmãos, prezados irmãos que estão aqui conosco,
Me orgulho muito que o Grande Oriente hoje superou todos os percalços. Mantivemos um respeito muito grande com a Grande Loja e o Grande Oriente do Brasil aqui, fizemos sempre um intercâmbio. E a semente que eu semeei, estamos colhendo hoje, ontem, anteontem, quer dizer, temos hoje uma sede, essa sede aqui nos custou bastante, sabe? Mas dinheiro não se tinha, o pessoal respeitava, sabe? Nós somos muito inertes, sabe? Eu acho que hoje o mundo cresceu, as circunstâncias são diferentes e quero cumprimentar vocês que estão mantendo a maçonaria num destaque muito importante por um estado pequeno como é o nosso, mas ele tem destaque nacional, sabe? Nós fundamos, Santa Catarina fundou Amazonas todas, fizemos a Amazônia Ocidental e Oriental, porque o rio corta o Brasil, né? Você tem, para você naquelas regiões lá, o navio tinha o presidente Getúlio, para subir era 3 dias, não, para subir 5 dias, para descer 3, por causa das marés, né? Aquilo tudo tinha influência. E ainda muita miséria nossa no Nordeste. Eu fundei nas duas Amazonas, Ocidental e Oriental, fundei Grandes Orientes, mas a sede menos era Mato Grosso. Mato Grosso era um só, depois desmembraram, quer dizer, isso aí nos trouxe uma série de percalços. Para ir a Mato Grosso era 2, 3 dias de viagem, não se ia por terra. Um pouquinho de estrada de ferro, um pouquinho de avião, e foi trabalhoso. Vocês podem confiar no que eu estou dizendo, foi um percurso heróico que eu fiz naquela idade, era mais jovem, mas tinha poder aquisitivo mais ou menos bom, não era, né? Irmão Miguel, o irmão viveu uma época, que o irmão acabou de falar aqui, onde as lojas não tinham templos, e a gente ouve muito irmão falando, porque na antiguidade se montava o templo, se riscava no chão, se fazia decoração na hora, e o irmão viveu isso, estava lá presente quando isso aconteceu. Como é que eram esses primórdios das lojas aí da maçonaria, quando não tinha ainda o templo formado, tinha que montar tudo no dia da sessão? É que não existia praticamente com o combate da igreja, porque a igreja combatia na família. As mulheres, todas elas eram contra a maçonaria. Então eu procurei trazer as mulheres para o seio da maçonaria. Aí inventamos a fraternidade feminina, comprávamos máquina de costura, fazíamos tarefas das lojas para atender a comunidade carente, culinária, fazíamos seminários e coisas, trazíamos a família maçônica para instruí-las e dar projeção para participar da comunidade onde viviam, sabe? Tivemos alguns percalços, mas em todos eles fomos vitoriosos. E na hora de montar a loja, desenhava mesmo no chão, irmão Miguel? Como é que era? Não, desenhava a loja... Tinha o painel já? Lamentavelmente não recebemos nenhuma doação espontânea de famílias de maçons. Era prestígio um pouquinho político, eu sempre fui assim, politiqueiro, assim, eu trabalhei com o Esperidião, quando fui governador, fui secretário particular, ficava no palácio administrando as coisas, porque o Esperidião ainda hoje gosta de pescar, gosta de jogar futebol, tem uns vícios assim que ele não abandona. Agora ele está preso em Brasília, está aí quieto. Mas ele me aproveitou bastante, eu investi bastante na maçonaria com a minha participação no governo dele. Facilitava as coisas, houve incidentes assim, 2, 3 prédios queimados, instalações nossas no exterior, que eram de madeira, em vez de madeira, os pediam, mandava construir de alvenaria e tal. Fiz alguns avanços assim, sem perturbar a ordem e o progresso da sociedade não maçônica. O irmão falou da criação da fraternidade feminina. E qual foi o papel das nossas cunhadas na enchente de Tubarão? Aquele foi muito bonito. Nós recebíamos muito material do Brasil inteiro, caminhões com colchões, com mantimentos.
e elas se agrupavam lá na igreja, lá em cima, que era no Alto do Tubarão. O padre lá era muito amigo da gente, nos concedeu um galpão que eles tinham lá e nós recebíamos e distribuíamos. Era triste, não tinha nem essa para higiene íntima delas, como é que se diz, o absorvente? O absorvente não tinha. Os caminhões passavam na estrada, não entravam, não tinha condições de entrar, então as nossas esposas, os maçons que puderam com barquinho, ficavam lá pegando. Todo mundo, as meninas menstruavam, não tinham material para se proteger, sabe? Aí sim, as nossas mulheres ficaram hospedadas na igreja, lá nos destinaram uma parte, e muitos que não tinham nem roupa, não tinham vestido para roupa íntima para mudar, então elas fizeram uma campanha bonita, todos participaram, o Estado todo deu, as casas comerciais forneceram, não só para nós, como para a comunidade de um modo geral, sempre foram bem acolhidos, não temos que reclamar. Agora, houve uma participação, uma integração da maçonaria. Nós tínhamos lá nossos depósitos, era sempre os templos maçônicos, Tubarão principalmente, foi que mais aquelas meninas na beira da estrada pedindo carona, meninas de 18, 20 anos, elas queriam sair, queriam ir para algum lugar, porque a igreja lá em cima estava lotada, não tinha lugar. A cidade estava toda imundada, então onde é que nós íamos buscar essa gente? E a maçonaria criou os grupos, na região mais alta, mais protegida, pelo menos para dar roupa. E a mulher é diferente de nós, ela se menstrua, ela adoece muito fácil, ela é muito sensível, ela não tem a defesa humana assim que nós temos, né? Nós somos muito imediatistas, né? Tá ruim, vou brigar, vou lutar. Ela não, ela certa. Eles ficavam na beira da BR lá pedindo esmola para comer, porque não tinham o que comer. Aí eu mantinha um grupo, e o nosso pessoal absorvia, fazia marmitinha, coisinha, então distribuía indistintamente para pessoas que necessitavam, né? A maçonaria sempre participou. Naquela época, sem internet. Hoje alguém quer saber alguma coisa de maçonaria, entra na internet. É fácil. Como é que era a curiosidade dos não maçons em relação aos segredos da maçonaria? O irmão trabalhava lá no laboratório central, o irmão tinha seu laboratório, era conhecido na cidade. Sim. Como é que era essa abordagem do não profano no Miguel, o doutor Miguel? Não, era bem distinta. Eu, inclusive, com a igreja, o Espírito de Deus me ajudou muito nas igrejas, Araranguá, deu uma enchente, carregou a igreja que nasceu lá de madeira, o Espírito de Deus fez de alvenaria e outros lugares assim. Nós produzimos 5, 6 igrejas no estado e ofertou a eles através de nós, sabiam que eram os maçons. Muitas regiões chegavam e diziam, olha, vai procurar maçonaria quando estavam perdidos, sabe? Essas enchentes, tudo vai na maçonaria, porque sabiam que chegavam lá, batiam, eram acolhidos com alimentação, com apoio logístico e reserva assim de privacidade. Irmão Miguel, o nosso Sereníssimo acabou de comentar que hoje tem a facilidade de buscar tudo na internet, né? Sim. Uma curiosidade minha e também deve ser dos obreiros que nos assistem, as pessoas que nos assistem, naquela época devia ter uma grande dificuldade de acessar o conhecimento maçônico, né? Os nossos valores, as nossas doutrinas. Onde é que os irmãos buscavam inspiração para ensinar a maçonaria? Havia muita vontade deles se integrar, saber o que era a maçonaria. Cada um tinha uma interpretação porque não conheciam a origem da ordem, né? Então, fazer só o bem não é maçonaria, sabe? É conduzir a eles chegar a fazer alguma coisa de útil, sabe? Pedir, não é só roubar, agir de outra forma, assim. Então, eu, humildemente, eu saía de casa, ia participar, conversava com as partes que eram mais ou menos elite da época, né? E viam que podia ser útil, no que não podia, explicava por quê. Nós temos ainda hoje o padres lá que nos incomodam, sabe, não é? Pessoas assim ferrenhos da igreja que nos incomodam, mas a gente debelava aquilo com a procura. Nós não nos humilhávamos, nós íamos conduzir a nossa posição com galhardismo e dizer, o que é que você aponta que eu sou maçom? Por que eu sou maçom? Sou maçom por vocação, por sentir eu tenho escolaridade. Mesmo aquele que não tem escolaridade, eu conheço os maçons, boas pessoas, como também conheço
maçons, mas a sociedade não sou eu que decido, que integra ela, é a conveniência do momento, da região, sabe? Né? Eu sempre debatia, não deixava de dar resposta. Mas nós tínhamos gente boa que preparava, sabe, as reuniões, as conferências, respeitando toda a situação socioeconômica do país, né? Respeitando muito a dignidade da mulher. Nós tentávamos reunir casais assim que, através das esposas de maçons, buscava a integração da família novamente, a restauração, a procuração. Isso era um trabalho que eu citava como maçonaria. Existia uma biblioteca naquela época? Era Tinha, central, era aquela, uma loja tinha? Não. Cada loja tinha sua biblioteca, mas nós tínhamos uma grande, não sei onde é que ela anda. Muito grande, porque muitos escritores, quando lançavam livros, que eram maçons, nos mandavam alguns volumes, eu distribuía para as lojas, né? Mas não eram todas as lojas intelectualizadas, não. Umas lojas eram operativas, né? Mas sem ser assim dinâmica na obtenção do fortalecimento da instituição. E naquela época já faziam reunião conjunta de lojas como a gente faz hoje? Com mais frequência, porque até o número das lojas reduziu. No meu tempo, eles não usavam alfaias. No meu tempo, eles usavam aquele palo, aquilo tudo, não cabia nem botar o avental. Isso tudo eu modifiquei, né? Porque o avental não podias botar em cima daquele, que eles botavam aquele, como é o nome daquele? Balandral? Balandral deles, né? E quem era advogado ia com aquela toga, aquelas coisas todas. Eu acho que era humilhante, sabe? Né? Como ainda hoje tem no interior, alguém ainda usa toga de advogado dentro de uma loja maçônica. E eu instituí o Balandral porque nós tínhamos militares, tínhamos médicos, dentistas, e um coronel lá com aqueles apetrechos todos dele de militância, e um dentista com guarda-pau, um médico que saía às 7 horas da noite, não tinha tempo para ir em casa mudar a roupa. Aí eu criei o Balandral, que nenhuma loja do Brasil acho que tem Balandral. Foi coisa minha. Eu criei algumas coisas assim, de acordo com a necessidade da nossa estrutura socioeconômica, né? Para uniformizar, então, a roupa de todo mundo. Um entrava com uniforme militar, outro com outra roupa. Não, todos ficavam igual com o Balandral aí. Quem tinha preto, eu nunca usei Balandral. Sempre tenho preto, uso preto e... O irmão Miguel, quando o irmão fala da liderança na maçonaria, o irmão foi um líder tanto na maçonaria quanto no mundo profano. Foi empresário, ajudou as pessoas, teve um laboratório, sabia administrar o seu negócio. Ajuda, na opinião do irmão, a experiência no mundo profano o ajudou na maçonaria e vice-versa. A experiência na maçonaria ajudou o irmão no seu negócio? Você, tanto na maçonaria como fora da maçonaria, o teu perfil lançado na comunidade não se apaga. Bom ou ruim, você cometeu alguma coisa, tenta corrigir, buscar, e quando é boa, tenta produzir e multiplicar, porque não se apaga assim tão fácil. Hoje você vê pessoas ilustres, são decadentes, porque foram orgulhosos, foram perniciosos, ocupavam cargos assim, né? E hoje estão no ostracismo, né? Eu mantenho um perfil muito bom, as minhas amizades são as mesmas praticamente, me afasto daqueles que eu não tenho interesse em ser amigos, sabe, né? Mesmo maçom, procuro contornar, buscar e tal. Porque a maçonaria é uma escola, nós somos mestres sempre nessa escola. Tudo que pudermos fazer de bem, servir de exemplo, é um privilégio que nós temos. Não é ser maçom que é privilégio, não, porque a maçonaria exige, por exemplo, eu desprezei muito a família, porque viajava muito, hoje os senhores viajam demais, exige numa iniciação, um irmão está doente, quer que você vai visitar, uma promoção funcional, um destaque político, exige muito das autoridades maçônicas, e eu sei que vocês merecem nota 10 em tudo que vocês estão realizando. Obrigado, irmão. Vocês estão tendo o privilégio de dar uma continuidade àquela sementinha que eu joguei.
na terra, sabe? Ela está crescendo com bastante vitalidade, bastante. Eu me orgulho muito pela administração dos irmãos. Nunca vim aqui bater para pedir nada, nunca vim aqui comentar bons ou maus momentos que se passam, que temos a todas as horas, todos os dias ocorre, né? Mas eu me gabo muito por ter os senhores como nossos dirigentes, nossos chefes da instituição que há 67 anos eu milito. O irmão lançou uma semente lá atrás, nos anos 80, que foi a Confederação Maçônica Brasileira, que era o antigo, foi criado como Colégio dos Grãos-Mestres. Eu fui presidente. Como é que se reuniram com toda aquela distância e dificuldade? Fácil. Como é que se reuniram para montar esse colégio? É que nós não tínhamos, sabe, trânsito. Para você ir a Amazonas, você fazia a base em Goiás. Dali você tinha que pegar avião, esses aviões pequenos, sabe? Anfíbios, eles paravam tanto no Rio como... E era uma luta, mas é a reciprocidade pela intenção. Goiás era a sede, depois Goiás dividiram ao meio, tivemos que dividir. Nós tivemos problemas sérios. Amazonas, para você subir a Amazonas, era 5 dias, para você descer era 3. E não tinha onde manter, você não podia exigir que se reunisse toda semana. Era de 2 semanas, mas sempre mandava uma notícia. Quando dava, eu fugia, ia a Brasília ia subindo, né? Eles exigem muito, eles são muito desorientados ainda hoje pela dimensão territorial do país. O país é grande demais, né? Mas difícil. Nesse início, quem é que reuniu? Quem foram os grão-mestres que o irmão trabalhou para montar a Combale? Nós fizemos o Frederico Renato Mota lá no Rio Grande do Sul, o Enoque Vieira de Andrade no Paraná. Eram todos que estavam muito bem, assim, bem instalados, politicamente também bem. A ação política era muito influenciada naquela época, sabe? Se você era correligionário, tinha tudo. Se você não era correligionário, era inimigo. Então tinha que ter muita sutilidade em fazer a seleção das pessoas que você participava, andava e tal, sabe? Mas foi muito assim, não vou dizer trabalhoso, mas exigente. Você tinha que... E nesses 65 anos, o que marcou de bom e o que foi uma decepção? Vamos começar pela decepção. Qual foi a decepção que teve nesses 65 anos? Tive decepção porque eu tinha o espírito maçônico, eu perdoava, eu sentia, será que eu errei? Vou procurar, tive a humildade de procurar todos aqueles que eu sentia que estavam se afastando de mim. E a alegria? Qual foi? Isso aí era interno, né? Um abraço, uma atenção, uma visualização tete a tete, né? Isso me enchia o coração de alegria e satisfação. Avelino. Eu tenho ainda uma pergunta para o irmão, que é curiosidade minha, daquela época da cisão. Lá deve ter tido umas reuniões acaloradas, né, irmão Miguel? Alguma reunião que o irmão lembra daquela época que foi assim, uma reunião marcante, assim, onde foi a coisa realmente... Nós tivemos reuniões que tivemos que sair pela janela, Blumenau. E tínhamos reuniões que nós entrávamos, quando chegava o pessoal do Grande Oriente, nós entrávamos com gente nossa, o ônibus saía daqui, chegava meio-dia, a reunião era à noite. Quando o pessoal entrava, a maior parte nossa já estava programada, entrava logo, isso fizemos Blumenau, Joinville, pegava a chave da geral, quando todo mundo estava lá dentro do templo, reunido, chamava o cidadão e dizia: abre a janela ali do fundo do templo para jogar a chave fora. Aí dizia: agora nós estamos todos despidos de qualquer espírito ruim, sabe? Vamos procurar a união. É isso aí. É cômico, né? Mas deve ter sido muito trabalhoso naquela época. É a distância e o dinheiro, né? A maçonaria hoje tu não tens o custo da maçonaria é elevado e os maçons não participam. Nós tínhamos que ter a cabeça erguida, bom aproveitamento, bom destaque.
eles não dão, se fosse por lá, se bem que faliu tudo, né? Lá e os Rotary, isso tudo acabou. No meu tempo eu tive combate deles, né? A igreja, não contei isso ainda, né? O que mais preocupava, o primeiro passo meu foi iniciar 5 padres do sul, que era a região que nós não tínhamos nada. Iniciei, depois o governo tinha lá, nós fizemos 2, 3 igrejas assim pequenas, uns que tinham de material, fiz de madeira, fiz de material, e aquelas enchentes, aquelas cheias, aquelas coisas, fazia telefonar para nossas esposas, para nossos parentes, para os nossos irmãos lá, para acompanhados, né? Pelo menos se não pudesse ajudar financeiramente, mas dar um apoio, abrir a porta da casa para abrigar um necessitado no momento, né? E ajudar, acompanhar, visitar uma vez por semana, 2 vezes. Isso eu fazia também de rotina. Quando ia viajar, antes de ir ao templo, eu viajava, visitava. A maioria deles, todos era impossível, né? E tinha que ficar na casa de um, outro ia no hotel, tirava minha roupa, minha bagagem, levava para o hotel, e assim foi para a casa deles, assim foi os meus 60 e poucos anos de maçonaria, né? Não mudei, eu estou velho, mas estou com a memória boa para 93 anos. Irmão Miguel, naquela época que começaram o GOSC, nós não tínhamos tantos ritos como tem hoje, né? Na época era o rito escocês e o rito adoniramita, era isso? Não. É uma vergonha esse negócio de rito, né? Isso eu proibi. O luxo era adoniramita, nós tínhamos York inglês, que eu cortei, e York americano. Eu cortei os 2. Cortei simplesmente, York, vai procurar Rio de Janeiro, São Paulo, Centro Grande. Quando chegava lá, que eles iam ver que você só podia botar naquela época R$100 no tronco de beneficência, eles corriam. E a distância, a dificuldade, a interpelação, né? Eu não queria atrito com ninguém, né? O que era da grande loja, deixei com eles. O tempo está aberto, quer vir frequentar, afiliar, você faz a tua opção, né? Mas não tive. O Felipe é quase que meu filho, não é da minha loja. Ele é de outra loja, mas eles é disputado, não é? Mas eu não tenho assim, e não tenho nenhum filho maçom. Eu tenho um filho, ele é bom rapaz, não tem vícios, trabalha e tal, mas não tem essa vocação, porque o maçom tem que ser dedicado. Ele tem que ter 2 inteligências, ele tem que ter várias interpretações. Ele não é um homem livre só de bons costumes, não, ele é um homem livre e tem muita responsabilidade, até para limitar a liberdade dele. E que mensagem, irmão? Bom, pode... O pai já trabalhou pela família toda também, né? Sim, é verdade. E com as 3 gerações. E como é que o irmão definiria a maçonaria na sua vida? Foi uma escola que eu sempre palmilhei. E me sinto muito orgulhoso de ter sido maçom, ter sido iniciado. Ainda antes de vir para cá, eu fui iniciado pela família Carione, todos já mortos, mas pessoas ilustradas, sérias, bom de vida, assim, não eram ricos, mas na minha convivência com a maçonaria e a sociedade catarinense brasileira, da qual eu participei. E se o irmão pudesse, numa única palavra, o que é maçonaria? Fé. Fé, muito bom. E o irmão agora podia deixar uma mensagem para todos os obreiros do Grande Oriente de Santa Catarina, que a gente possa projetar isso para todo o estado. O que o irmão gostaria de dizer para os nossos obreiros? Seja um verdadeiro maçom. Irmão é coisa muito nobre, irmão é um destaque muito grande na família, irmã e na sociedade. Procure ser um exemplo do ser humano nesse mundo. Irmão Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado. É pena que nós temos tempo para fazer um podcast, mas certamente de 65 anos de maçonaria do irmão Miguel, nós poderíamos passar uma tarde, uma noite conversando e guardando material para o futuro, das histórias do nosso Grande Oriente de Santa Catarina. Muito obrigado pela participação. Mais de 3 anos.
Obrigado, em irmão breve Miguel. faremos a festa do centenário do irmão Miguel. Muito obrigado, irmão Miguel.